meninas e meninas, vim trazer para vocês a montagem dos bolos fofos, tá? Que foi o nosso último lançamento. Olha só como eles são lindos. Uma peça redonda, né? Tem muita gente que tem dificuldade de montar. Eu vim mostrar para vocês como que faz o fechamento da peça. Como eu já adiantei que eu vou montar dois deles, que eu acho que são os mais complicadinhos, que eu vou montar a gatinha e vou montar o polvo, tá? Por conta dos tentáculos dele. Então, eu adiantei um pouquinho as peças e vim mostrar pra vocês aqui, ó, as impressões. Como que é feita as impressões? Tem muita gente que tem bastante dificuldade. Então, assim, todas as partes são separadas, né? A gente tem a frente e a costa, que eu só tenho o A4, então eu faço o ajuste do tamanho do A4. O rabinho e as orelhas são separados, tá? Então, como que fica isso no papel? Ó, o polvo, na verdade, para economizar papel, o que eu fiz? Ó, aqui eu tenho os tentáculos, tá vendo? Do polvo, ele vem assim. Só que não cabe os dois numa folha só. Então, o que eu fiz? Eu aproveitei esse espaço e já coloquei as orelhas da gatinha, tá vendo? Porque senão eu teria que, só para essa parte, usar 3 folhas. Então, eu usei 2. Eu coloquei frente e verso, né, dos tentáculos do polvo. E encaixei as orelhinhas da gatinha. Aí, aqui, ó, eu tenho a frente. Aqui esse papel já foi sublimado, tá? Então, por isso que tá fraquinho. Então, eu tenho a frente, as costas. Aqui, ó, a gatinha, mesma coisa, ó. A frente e as costas, tá vendo? A única coisa que, na verdade, eu bobeei, eu devia ter encaixado o rabo dela aqui, ó. Porque eu teria economizado mais um papel. Descido essa arte mais pra baixo e encaixado aqui. Mas, enfim, tá vendo, ó? Então, a impressão basicamente é isso, tá? Feito o que aqui, ó? Eu peguei... Vou pegar aqui pra vocês conseguirem entender. Essa parte do polvo, o desenho tá posicionado assim, certo? Ó, seria esse, ó, esse, tá vendo aqui, ó? Então, o que eu fiz? Eu recortei, tá? A gente pega uma tesoura aqui, isso aqui é papel, né? Ó, eu recortei, tá vendo, ó? E separei. Separei todos eles, ó. Separei aqui, tá vendo? Feito isso, né, a frente e as costas, e o que eu fiz? Eu peguei e posicionei. Eu fui montando o quebra-cabeça, achando qual era qual, posicionando frente com frente e passando uma costurinha em toda a volta e desvirando. Aí eles ficaram todos assim, ó. Vendo, ó? Bem bonitinho. Tem muita gente que ainda tá com dúvida, que entra, né, recentemente nos nossos grupos, porque eu trabalho com o Elvis, para quem não sabe. Ele é o autor das artes, então eu tenho junto com ele um grupo de apoio, onde eu ajudo na parte da costura para as meninas que são novas. Tem alguma dúvida, a gente auxilia também em questão de arquivo para quem compra as artes. Então, a dúvida de muitas meninas é o quê? Ah, costura aonde? Então, assim, ó, aqui a gente tem a arte, tanto aqui quanto das naninhas, tem as bordinhas, né, a linha de contorno. A gente costura um pouquinho pra dentro dessa linha, para não correr o risco de, na hora de costurar, ficar aparecendo o branco aqui fora, tá? Então, ele tem que ficar assim todo bonitinho, ó. Então, a gente costura um pouquinho pra dentro do risco. Então, vamos começar por esse polvo, já que ele tá aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha frente, eu vou dobrar ao meio. Isso daqui, gente, serve tanto para as naninhas quanto para qualquer uma das nossas artes, tá? Porque a gente vai trabalhar com posicionamento. Aqui eu tenho os tentáculos dele, as perninhas. As naninhas, a gente tem bracinho, tem perninha, às vezes tem orelha. Então, o que a gente precisa? A gente precisa de posicionar para ficar todo mundo na mesma direção dos dois lados, quando no caso é orelha e bracinho. Aqui, ó, dobrei ao meio, eu vou marcar o meio dele,
que é onde eu vou começar a colocar as perninhas do nosso polvo, ó. Marquei o meio. O que eu venho aqui? Eu posiciono esse daqui, ó, que é o que tá juntinho, é o primeiro que eu vou colocar. Então, eu vou centralizar o meio dele, né? Pra quem tiver dificuldade, uma dúvida, ó, pode marcar também. Marquei o meio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou posicionar frente com frente, o meu meio com o meu meio, e vou passar uma costurinha de segurança aqui nele. Então, vamos lá. É muito simples fazer. A única coisa que vocês precisam se atentar, porque toda costura curva, ela tem que ser retinha dentro do padrão da curvatura. Porque senão depois a gente tem degrau e aí fica feio na hora de encher, tá bom? Então aqui, ó, eu sempre vou posicionando a minha linha de baixo no desenho, para que ele vá fazendo a curvinha, tá? Então, eu não posso colocar ele reto e passar reto. Eu tenho que vir curvando ele. Ó, posicionei a primeira perninha. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou posicionando as outras. Então, aqui, ó, eu tenho essa com essa com essa. Então, eu vou colocar as duas menorzinhas aqui. Então, a gente sempre vai, ó, tá vendo? Elas vão ficando assim, ó, todas pra fora. Vendo aqui, ó, pra fora. Então, eu posiciono uma do ladinho da outra e já prendo aqui. Prender mais uma, pertinho. Já pego a minha outra. Posiciono aqui também. É muito rapidinho. Os bolos fofos tá uma febre, né, com as criançadas agora. As nossas artes ficaram muito bonitas. Para quem já conhece o nosso trabalho, né, o Elvis trabalha muito bem nesse sentido de montagem, de arquivo, nos detalhes, na cor. Então, temos aí mais um... Logo mais vamos lançar mais um catálogo a vocês. E aí eu vou posicionando os meus tentáculos. Esse último aqui. Não tem segredo, é só vocês pegarem o jeito de fazer a costura curva, que é uma curva até um círculo bem aberto, então não é difícil, tá? Façam devagarzinho, não tenham pressa. É uma peça rápida porque são poucas partes para montar. Não tem segredo. Tirar todas as linhas. Isso aqui, ó. Então, ele vai ficar assim, né? Todos virados para cima, que depois, olha lá, ó, já pegando forma o nosso bonequinho. Para quem trabalha com etiqueta, né? A gente tem que achar que como a peça é redonda, vocês veem a melhor posição daí para vocês colocarem a etiqueta de vocês. Vou colocar aqui nesse cantinho perto das perninhas. Sempre é legal a gente colocar a nossa marca, né, nas nossas peças. Bom, feito isso, é só fechar. Vou depois também mostrar pra vocês como que eu faço o meu fechamento à mão, tá? Tem peças que eu não gosto de fechar, fazer a costura exposta, igual as naninhas, no caso, que a gente faz no meio das perninhas. Então, eu vou fazer essa costurinha à mão e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Feito isso, tenho meu círculo das costas, vou posicionar. Aqui não tem erro, tá? Então, o que que eu vou fazer?
eu vou começar a minha costura. Então, assim, ó, eu não vou nem alfinetar nesse caso aqui, porque eu vou posicionar a minha peça de baixo com o meu risco de cima, vou deixar ele bem justinho e vou passando uma costura em toda a volta e vou ajustando ele. Teve também comentários nos meus grupos, gente, de que linha usar, que tipo, passar 2 costuras, não tem necessidade de 2 costuras, tá? Desde que vocês deixam o ajuste do ponto de vocês pequenininho. Então, vamos seguindo aqui. Eu vou posicionando o risco de baixo com o risco de cima, né? E vou passando a costurinha. Como eu falei, eu deixo o ponto bem pequenininho, porque assim não tem problema da fibra sair, não tem problema de descosturar, fica bem firme nossa peça e acaba que não tem a necessidade de passar 2 costuras, tá bom? Sempre posicionando. A gente vai pondo as perninhas pra dentro, pra não ficar difícil da gente costurar. Passando a costurinha. Devagar, como eu falei, não precisa ter pressa. A gente vai ajeitando todo mundo. Vamos usando esses dedos para ir girando. Quando a peça curva, a gente vai girando com os dedos, tá? No caso das partes pequenininhas, quando a gente for costurar. Aqui. Ficou muito bonitinho esses catálogos. Na verdade, todos, né? Pra quem acompanha a gente aí já no segmento dos grupos, a gente fez o safari, a patrulha canina, ficou divino, ficou muito legal. Essas peças, elas são legais para ser vendidas, gente, é muito legal, é muito bonita. Para decoração de festa também. Eu vendi esse final de semana um kit dos bolos fofos para festa de aniversário. Bem devagarzinho, pra vocês verem que é assim mesmo, tá? A gente vai posicionando, olhando embaixo, olhando em cima e vamos passando a costura. Sempre quando para com a agulha pra baixo, pra gente não perder o nosso ponto. É só ir ajeitando, tá vendo, ó? Eu tô com ele aqui, ó, mas daí já dá pra ver que aqui, ó, ele já tá se assentando, tá vendo? Aqui eu vou dar um processo, vou deixar a aberturinha. Vou fechar. Então, assim, ó, não tem segredo. É só posicionar e fazendo a costura na linha certinha, a parte de baixo, a parte de cima. Sempre costurando um pouquinho pra dentro do risco. Às vezes acontece da gente desvirar a peça e precisar de voltar. Isso é normal. Quando vocês desvirarem, gente, se tiver branquinho, volta, passa de novo uma costurinha um pouquinho mais pra dentro, pra deixar o trabalho de vocês bem bonitinho. Retrocesso no começo e no final da costura, tá? Pra não soltar. Agora eu vou dar uma olhadinha geral aqui, pra ver se prendeu todo mundo. Sempre olhem. Eu vou refilar e vou virar pra ver se as perninhas não ficou nenhuma parte branquinha.
Não costumo cortar muito rente a costura, tá? Deixa um pouquinho mais de margem. Deixa eu ver aqui. Essa minha abertura não ficou muito pequena para passar as perninhas. Só abrir um pouquinho mais ela aqui. Não tem segredo, vocês viram que é super tranquilo de fazer. É só ir com calma, com paciência. Como eu abri, agora eu vou dar um retrocesso de novo aqui, porque eu não quero que desmanche na hora que eu desvirar isso aqui. Vamos ver se deu certo. Se não deu certo, a gente desvira de novo. Ó, eu enfio meus dedos e começo a puxar as perninhas, tá vendo? Aqui. Que eu vou ter que voltar, mas é bom porque daí vocês veem que isso acontece com todo mundo. Deixa eu ver se tem mais algum lugar. Olha que coisa mais fofa, gente. E está aqui, ó. Tá vendo o nosso polvinho? Aqui teve um pedacinho que ó, ficou bem pouquinho branquinho, tá vendo? Mas eu vou voltar a costura. Eu vou voltar porque eu quero ele bem certinho. Deixa eu ver onde que é. A gente faz, a gente desvira de novo para acertar a costura, entrar um pouquinho mais para dentro. E é isso que eu falo para vocês fazerem. Quando eu for costurar, eu vejo às vezes as meninas fazendo e ficando um pouquinho esbranquiçadinho, sabe? A parte de perninha, a parte de bracinho, até mesmo o contorno. Aí é legal vocês darem uma atenção maior, sabe? Um carinho. Então, assim, desvirou, gente, ficou branquinho, volta de novo a costura. A peça de vocês fica bem mais acabadinha, sabe? Principalmente esses que tem volume dentro, é comum acontecer mesmo. Daí a gente volta. Vira de novo. Puxando as perninhas. As perninhas. Parece que agora foi, hein? Ó, agora sim. Pronto. Olha que coisa mais linda nosso polvinho, gente. Meu pincel aqui. Ó, costura curva, tá vendo? Isso que eu falo pra vocês, quando for fazendo a costura, precisa de se atentar só pra não fazer pontas na costura quando ela for arredondada, sabe? Tipo, vem com a costura e vai fazendo ela contornando, girando o dedo. Porque se a gente faz ela meio que em zigue-zague, quando vocês forem encher, ele não vai ficar certinho. Por mais que vocês tentem encher, ele não vai ficar. Então, assim, esse daqui tá pronto. Eu vou encher pra depois a gente fazer o acabamento. E vou montar o gatinho agora, tá? O gatinho é a mesma coisa. Ó, a minha frente da gatinha. Eu vou dobrar o meio, porque eu tenho
as orelhas dela pra posicionar. Então, eu junto aqui o óculos pra ficar certinho. Sempre olhem, gente, a foto dos catálogos, porque tem eles prontos pra gente ter direcionamento de posição. Eu vou colocar essa daqui, ó, eu coloquei da sobrancelha pra fora, que na verdade ficou bem pertinho do óculos, então eu vou colocar da mesma forma, ó, vou vir aqui, vou fazer a minha marcação, aí eu seguro e faço do outro lado, pra ficar, ó, os dois na mesma direção, tá vendo aqui? Esse aqui eu deixei o rabo assim, porque tem muita gente que tem dificuldade em desvirar peças pequenas, tá? Quando é menor que isso aqui, o que eu faço? Eu tiro aqui a carga da caneta, tiro essa parte, enfio a caneta aqui dentro. Aí até mesmo com a ponteira da carga, então, aí ó, enfio o tubinho da caneta, né, mas sem a carga, só o tubinho vazio. Peças menor que essa. Aí dá até pra pegar a própria carga dela, o tubinho ao contrário, e empurrar. Tipo, empurra assim, ó, tá vendo? E vai desvirando. Nesse caso aqui não precisa, isso é só uma dica. Como a peça ela é um pouquinho mais larga, então eu desviro assim, ó. Eu dobro pra dentro, pego um pincelzinho, ponta redonda, né, pra não estragar nosso tecido, ó. Eu só vou fazendo assim. Vendo aqui, ó, aí desvirou, também não tem segredo nenhum, mas essa ideia da caneta para peças menorzinhas é muito legal, porque daí a gente consegue desvirar e sem ter muita dificuldade, né, porque peça pequena para desvirar só Deus na causa. Então deixei aqui para desvirar com vocês, as orelhinhas a mesma coisa, ó, né, frente com frente, passei a costura em toda a volta, desvirei, enchi e passei a costurinha de segurança, tá? Só o rabinho que eu deixei pra desvirar, porque teve muitas meninas também que tiveram dificuldade com o safari, né? O safari tem o macaquinho, tem as anteninhas da girafa, que são todas peças pequenininhas. Então tá aqui uma dica pra vocês desvirarem. Eu vou encher. À medida que eu for enchendo, o rabinho é meio curvadinho. Então eu vou enchendo e já vou deixando ele no formato, tá? Um pouquinho. Como o pessoal costuma dizer, naninha vicia. Gente, uma vez que vocês começam a fazer, vocês não param, não querem parar mais. E o legal é que, assim, são peças que se vendem sozinhas, né? Porque eu falo que a gente tem que vender com os olhos, né? Então, a gente mostra uma peça bonita, bem acabada, uma arte bem feitinha. E é onde a gente consegue uma venda automática. Para facilitar em qualquer modelo de naninha, eu sempre falo, quer encher bem a peça? Eu gosto de deixar bem cheinho, o rabinho tá bem durinho, tá vendo? Esse finalzinho aqui, vocês não enchem muito, porque senão na hora de fazer a junção assim, acaba ficando muito ruim de passar a costura, que é onde muitas meninas têm dificuldade. Então vocês deixam sempre o acabamento, tanto de perna, braço, aqui, rabinho, orelha, tá vendo? Vocês deixam aqui, ó, mas não muito cheio, esse finalzinho. Então vamos lá, ó, vou posicionar já o meu rabinho. O meu rabinho, a direção é mais ou menos assim, ó, no meio da boquinha pra baixo, tá vendo? Então eu já posiciono ele aqui, já passo uma costura. O rabinho caiu, peraí, vou pegar aqui. Vamos lá. Então eu vou querer mais ou menos ele aqui, então eu viro ele aqui, ó, e já passo uma costurinha pra prender. Ver se a parte de baixo está casando, porque o bom da gente fazer essa costura aqui antes, ó,
é que a gente prende os dois lados, tá vendo? Os dois lados fica bem presinho. Porque na hora de eu colocar aqui, se o tecido ele se mexe, se movimenta, então é onde dá o problema do branco aqui embaixo. Então eu já posiciono ele aqui, ó. Como eu já passei a costura, já prendi. Então, na verdade, essa costurinha de segurança que a gente passa nas peças depois que enche, elas são muito, tem uma finalidade muito importante. E ó, fica bem mais fácil da gente encaixar. Máquina de corte automático é ótimo, né? Essas linhas enchem o saco, ó. Então o rabinho tá aqui. Vou colocar a minha etiqueta desse lado. Então, já aproveito aqui para pôr a minha etiqueta. Puxando o rabinho. Posicionar as minhas orelhas agora. Espero que esteja dando para vocês entenderem. Vou deixar o link do grupo do WhatsApp na descrição do vídeo, tá? Para vocês entrarem, se tiver qualquer dúvida, tanto em relação à compra das artes, quanto a dúvidas de montagem mesmo, pode me chamar, tá bom? As orelhas, ó, tem o desenho que tá um pouquinho mais pra frente, tá vendo? Então, essa parte é pra dentro daqui do meio da cabeça. Então, eu vou posicionar, ó, da minha marquinha aqui e da minha marquinha aqui. O nosso grupo, ele não é um grupo só de vendas, é um grupo de apoio para quem precisa de dicas, né? Então, assim, informação sempre, nunca é demais a gente adquirir. Trocas também em relação, assim, porque assim, a gente tem meninos de vários lugares nos nossos grupos. Então, acaba que, assim, às vezes, poxa, tá difícil de eu achar um tecido em tal lugar, mas às vezes alguém de uma região próxima acaba que tem o contato. Então a gente vai passando informação um para os outros. É muito legal isso, né? O trabalho em equipe, em conjunto, a gente se ajudar. É muito legal. Aqui eu posiciono, então eu venho aqui, ó. Prendo minha outra orelha. Estamos postando as nossas fotos com marca d'água. A gente andou tendo uns problemas técnicos aí, não muito legal, de pessoas clonando nossos arquivos, trabalhando, vendendo indevidamente. Então, assim, eu peço para vocês que acompanha a gente, né, que entenda até um pouquinho, porque antes eu montava as peças, publicava as fotos, e todo mundo podia usar as fotos normais. A gente vai continuar fazendo isso, só que o problema é que agora a gente vai colocar marca d'água nas fotos, porque, poxa vida, né, é um trabalho que requer muito tempo, né, são dias montando o arquivo, no caso do Elvis que monta. A gente disponibiliza um grupo para ajudar em relação à costura, um apoio no que precisar. Eu gravo os vídeos, tô lá para ajudar todo mundo. E aí tem pessoas que usam isso de má fé. Então, assim, infelizmente, a gente teve que tomar essa postura pra gente conseguir privar um pouco o nosso trabalho, porque somos todos pais de família, né? Para manter a nossa casa, então a gente trabalhar como qualquer um outro. Isso aqui é um trabalho.
e a gente acaba ajudando as pessoas, né, automaticamente. Mas bora trabalhar, né? Ó, aqui da mesma coisa, tá? Eu vou posicionar costa frente com frente, né? Ó, posicionei as orelhinhas, o rabinho, coloquei minha etiqueta. Agora eu venho com a costa e da mesma forma, ó, vou colocar aqui, sempre olhando a marquinha de baixo, a linha de baixo com a linha de cima. A gente sempre começa num ponto, a nossa costura, onde a gente já sabe onde a gente quer que deixe a abertura, tá? Então, assim, eu vou começar ele da minha boca aqui, daqui pra cá, e quando chegar aqui eu paro. Porque daí eu já deixo a abertura pra desvirar. Vamos lá, mesma coisa. Um pouquinho pra dentro a costura, meu ponto pequenininho. Ó, vou ajustando aqui, vou fechando. Eu não sei se... Eu, no meu ponto de vista, essas duas eram as peças... Porque o leão é igualzinho esse aqui, né? Tem o rabo e tem as orelhas. Então, eu quis montar essas duas pra ninguém ficar com dúvidas de montagem, tá? Tanto nas perninhas, nas orelhas, no rabo. Perninha, né, gente? É tentáculo do porco. Eu tô até botando perna no porco. Aqui, ajustando. Continuando aqui, ó, vamos fazer a costurinha, um pouquinho pra dentro. Toda a volta, acertando como o outro, tá? Vendo aqui na parte das orelhas. Meu ajudante Mirinha acordou. Pode brincar, filho. Eu postei nos grupos ontem. Pode. Eu fiz uma bolsinha lateral pra uma menininha, uma mocinha que fez aniversário. Esse pote. E eu vou tentar fazer uma live com ela. O que acontece, né? Como eu tenho criança pequena, é um pouco complicado porque assim, os vídeos eu até consigo ir gravando e editando, mas a live não dá certo, né? Então, mas eu tô me organizando para fazer uma live para vocês, depois eu faço dessa peça. Ficou muito bonitinha, que eu acabei entregando ontem mesmo. Então eu vou com ela aqui pra tirar, pra mostrar pra vocês. Eu tenho só a foto que eu já entreguei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, se pegou todo mundo. Refilar e vamos olhar. Se faltou algum pedacinho, a gente volta. Aqui. Essa também pode. Esse também pode? Então tá bom. Puxa aqui, ó. Ah, meu Deus. Mania de deixar a abertura pequena demais. Puxou. Segurar o rabinho lá dentro.
gosto, na verdade, de deixar a abertura muito grande por conta da estética do acabamento depois, tá? Então, isso já é de mim mesmo, deixar a abertura menorzinha. Mas aí vocês fiquem à vontade, vocês façam da forma que vocês acharem melhor pra vocês, tá? Todas as minhas peças eu deixo a abertura bem pequenininha mesmo. Joinha, hein? Olha, gente, nossa gatinha. Gatinha. É a gatinha, filha, olha lá. Ela faz miau. Ela faz miau, muito bem. Pronto, gente, ó. Olha que coisa mais linda, tá vendo? Aí agora é só encher, como minha memória um pouquinho, eu tive que dar uma pausa pra descarregar uma parte do vídeo, eu enchi o polvo. E agora eu vou fazer essa costurinha aqui, ó, com vocês, pra vocês verem como é facinho e fica bem certinho, tá bom? Aqui é só encher, né? Encher, arrumar os cantinhos e já tá pronto o nosso gatinho. Então vamos lá, gente, ó, terminamos o gatinho. Vou mostrar pra vocês como que eu fecho. Então aqui, ó, agulha e linha normal. A gente vai empurrar pra dentro, ó, a parte branquinha. Vendo? A gente empurra e segura. Ó, segurei, deixei todo mundo juntinho. Eu vou colocar a minha agulha. Ó, a minha agulha, eu já escondo a minha linha lá dentro, tá vendo? Ó, aqui. E venho na sequência, ó, a agulha pra frente. A gente costuma costurar pro lado. Aqui não, essa costura é feita pra frente, então eu vou inserir a agulha numa beiradinha, na outra, tá vendo? É muito facinho. Ó, a linha pra trás, a gente põe numa beiradinha, na outra. E puxa, tá vendo, ó? Hoje, aqui, ó. Então, vai fazendo isso até o final, ó. Tá vendo? A gente põe num cantinho, no outro e puxa. A linha sempre puxando pra trás, tá? Ó. Que agora, conforme a gente puxa, eu vou mostrar pra vocês que legal que fica, ó. Ver se vai conseguir pegar. Então, quando a gente puxa, ó, tá vendo? Então, não fica a linha passando, ele junta. Então, isso aqui vocês fazem pequenininho, tá? De um lado do outro, com a agulha reta. Então, pega aqui até o final. E ele fica com um acabamento bem juntinho. Tá vendo? Aí vai fazendo, vai enchendo. À medida que vai fechando, ó, vai trazendo o enchimento pra ir arredondando, pra ficar certinho. Espero que vocês tenham gostado, tá? Ó, a gente são 5 personagens que nós temos dos bolos fofos. Tem a coruja, o leão, aqui é a mesma coisa, o cabelinho, as orelhas, o rabo, igual a gente fez os outros, tá? A montagem é a mesma. A coruja, eu não tirei isso daqui, porque ela coube na circunferência da folha, então eu não separei as anteninhas dela. Ó, o coelho. Espero, gente, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me chamar. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do nosso grupo, tá? Compartilhem, por favor. Divulguem para ajudar o canal. Boas vendas para vocês. Muito obrigada.